Boa noite. São pontualmente 8h30, ok? Eu sei que sempre demora, porque muita gente não tem acesso ainda ao e-mail institucional, então dou só um tempinho para ver se chega mais gente. Boa noite. Ok? Boa noite. Vamos lá? Só um instantinho, eu vou pegar um pouquinho ali a garrafa d'água, volto já, é o tempo que o pessoal vai chegando, ok? Só o banheiro. Permitir todos. 14, agora como permitir esses outros, eu acho que vai chegar por volta de 20. 15, 16. Ok, a gente já pode ir conversando, né? Não. Vou colocar já aqui no slide inicial. A gente chegou. Não, ainda não, John. E, aliás, a gente assim, só vai ver um assunto diferente, né? Quando a gente fizer a lista e a prova. Eu não lembro, eu até revi o finalzinho da aula passada, se eu tinha falado que eu ia cobrar a lista no feriado, mas não, né? Como não coloquei no feriado agora, então fica só para próxima terça mesmo. Essa é a última aula do assunto de termodinâmica, ok? Dia 12 a gente não teve aula, porque foi feriado, né? Amanhã também é feriado, não sei. Para vocês. E dia 19 eu vou iniciar o conteúdo, como o João falou ali, né? Eletromagnetismo. E vou passar a lista do conteúdo relativo a essa parte de termodinâmica, ok? Vocês vão ter uma semana para entregar essa lista, ok? Então a gente vai passar essa lista no dia 19, vocês vão entregar no dia 26, ok? Mais ou menos um mês que a gente começou as aulas, ok? Aí a gente vai fazer uma revisão de todas essas 4 aulas que a gente viu até agora, contando com a aula de hoje, né? E a gente vai resolver a lista, ok? Isso depois que vocês me entregarem, claro. E aí, dia 28, a gente faz nossa primeira avaliação, que vai ser no mesmo nível da lista. E lembrando, né, a lista vale 30% da nota e a prova vale 70% da nota, ok? Amanhã é feriado do dia do professor, Felipe Costa. Não sei se vocês têm aula, alguns professores adiantaram para segunda-feira, né? Formalmente, o que foi mostrado para a gente é que segunda-feira era ponto facultativo, e parece que a universidade liberou os professores, ok? E não era para ter adiantado, né? Mas aparentemente a semana, por exemplo, a semana eu só dei aula ontem e hoje. Okay? Bom, está gravando, né? Só reforçando que está gravando, acho que já estabilizou, né? Já chegou bastante gente aí, a gente já pode começar a aula, ok? É só reforçando, né? Mais uma vez. Dia 19, na aula da próxima semana, a gente vai passar a lista, e vocês vão ter uma semana para entregar essa lista vale 30% da nota, ok? No dia 28 a gente faz nossa primeira avaliação, nada complicado, ok? A avaliação, vocês vão entrar, assim como vocês estão entrando na aula de hoje, né? A gente vai ter uma sala, eu vou colocar as principais equações que eu não coloquei na lista, que algumas equações eu coloco na própria lista, ok? Na própria prova ou lista, no enunciado. As que não couberem no enunciado, eu vou colocar no slide aqui, e aí vocês vão fazer a prova, ok? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à prova, claro que não a resposta, né? Mas qualquer dúvida, assim, essa questão aqui, professor, não estou entendendo e tal. Vocês podem levantar a mão, e eu sugiro que também, quando vocês terminem a prova,
como ela tem só o período de 2 horas, né, vocês confirmem. Professor, eu cliquei em enviar, o senhor recebeu? Aí eu falo que recebi, vocês estão liberados, ok? Isso na aula só lá do dia 28. A gente está falando essas coisas, mas essas coisas vão acontecer daqui a 2 semanas, ok? Exato. A gente tem uma lista que eu vou passar no dia 19 e cobrar no dia 26, e a avaliação que a gente vai fazer no dia 28, ok? Isso, no Google Formulários, e vocês não vão precisar anexar, por enquanto, os cálculos, ok? Vou aqui colocar a tela inteira para que a gente possa assistir já a aula de hoje. Lembrando, sempre bom vocês escreverem pelo menos uma mensagem no chat para que as perguntas, para que a presença de vocês sejam computadas, ok? O conteúdo é o conteúdo dessas 4 aulas que a gente viu, ok? De termodinâmica, ok? Eu sempre vou dividir o conteúdo mais ou menos de 4 em 4 aulas. A exceção vai ser eletromagnetismo, que talvez fiquem mais de 2 semanas, né? Mas a tendência é que tudo bem que tiveram feriados e esse tempo, né? Mas a tendência é que a gente faça uma prova mais ou menos entre 15 dias ou entre 15 mais 7, 21 dias, ok? 14 mais 7, 21. Faça uma prova mais ou menos de 15 a 15 dias, ok? E aí dá certinho, a gente já viu uma parte do conteúdo que é de termodinâmica, a gente vai ver outra parte do conteúdo que é eletricidade e magnetismo, separados, ok? E aí depois a gente vai ver uma parte que é de oscilações, e depois a gente vê, eu acredito que toda essa ementa, né, até oscilações, a ementa formal do curso, e aí talvez eu coloque lá, quando a gente for na parte presencial, hidrodinâmica e hidrostática, ok? Bom, então vamos começar a última aula do assunto de termodinâmica. Tá passando o carro do churros aqui. Eu não tenho como impedir, mas vamos tentar aqui, então. Bom, a 4ª aula, né, a aula de termodinâmica, a gente já viu a lei. Eu vou esperar passar, é o jeito. Desculpem. Vocês conseguem ouvir, né? Desculpe. Mas já tá quase saindo. Agora alguém vai comprar churros aqui e vai ficar um tempão aqui na frente. Vou baixar aqui o microfone. Bom, infelizmente ele vai ficar um tempão aí. Eu vi que compete mesmo, não tem como. Agora já foi, ainda bem. Bem-vindo. Bom, a aula de hoje a gente vai ver 2 leis da termodinâmica, né? As leis da termodinâmica são 3, só que a terceira lei a gente vai ver só mesmo o enunciado dela, ok? Eu falei que as leis da termodinâmica são 3, mas elas são 4, porque elas começam do zero, ok? Então, a gente tem a lei zero, que a gente já viu, né, que é a lei da temperatura, e tem as outras famosas, né, 3 leis da termodinâmica. Aqui a gente vai estudar principalmente as 2 primeiras leis, ok? E vai só falar do enunciado da terceira lei, que envolve entropia. Porque para estudar entropia formalmente, inclusive no curso de física, né, a gente estuda entropia na parte de física e estatística. A entropia, para que a gente possa estudar, é bom você ter um conhecimento razoável de estatística, né? Você tem os sistemas canônico, gran canônico, microcanônico, etc. Mas não é o objetivo do curso aqui, né, do curso de física básica, ok? Então, por causa disso, né, a parte relativa à entropia é só um resumozinho que a gente vê, ok? Bom, aqui a figura que ilustra a aula de hoje, né, é o funcionamento de uma máquina de Carnot. Essa máquina é bem voltada para as coisas assim mais antigas, né? Sempre a gente fala termodinâmica, a gente fala de gases, de máquinas térmicas, né? Fica uma coisa até um pouquinho ultrapassada, tudo bem que a gente tem máquinas térmicas até hoje, né? Mas o grande pico da termodinâmica, né, foi nessa época, né, onde você tinha tudo, carros, locomotivas, tudo sendo movido a vapor, ok? Uma máquina térmica, basicamente, ela vai tomar o calor de uma fonte quente, né? Ela vai sofrer um processo aqui de ciclo, né? Por isso que é chamado ciclo de Carnot.
A gente vai ver que nesse ciclo aqui a energia interna do gás ela não vai variar, ok? Então, basicamente, ele vai converter parte desse calor em trabalho e a outra parte vai ser desperdiçada em forma de uma fonte fria, né? Esse calor ele vai ser transformado parte em trabalho e o resto em calor. O resto ele vai ser em calor com temperatura menor, né? Menos calor. Isso é uma parte desperdiçada. No sistema ideal, né? Seria interessante que você pudesse transformar todo o calor em trabalho. Mas a gente vai ver aqui que isso é impossível, porque as leis da termodinâmica elas impedem que você tenha uma máquina que você fornecendo uma dada energia para ela, transforme toda aquela energia que você transferiu em uma energia útil, né, chamada trabalho, ela sempre vai ter um desperdício, ok? É interessante isso aqui, né, porque geralmente a gente estuda física toda idealizada, e aqui também é uma idealização, só que mesmo nessa idealização, você não tem como extrair 100% do rendimento de uma máquina, né? Você tem como se aproximar desse 100%, mas você não tem como ter gerar uma máquina que ela gere energia infinita para você, aqueles chamados motos perpétuos, né? De vez em quando tem no YouTube, ou alguém tem alguma ideia, né? De algum instrumento que ele se move eternamente, né? Que você possa girar, né? Possa produzir energia, tirar energia do nada, e ele possa se perpetuar para sempre. Se não existe a termodinâmica, ela impede que coisas desse tipo aconteçam, né? Bom, então vamos começar já o conteúdo, né? Essa foi só a introduçãozinha. O livro que a gente está utilizando para essa parte de termodinâmica é o Csikszentmihalyi, ok? O Física 2, Termodinâmicas e Ondas, ok? A gente está exatamente no capítulo 17 e 18, que vai tratar dessas duas leis, ok? Lá no Halley de Resnick, que é o livro mais famoso, né? É também o volume 2, só que é o capítulo 18 e 20. Ele pula o capítulo 19, que foi o que a gente viu aula passada, ok? A partir da parte de eletromagnetismo, a gente vai se focar mais no Resnick, né, que é um livro mais popular do que o Csikszentmihalyi, ok? Vamos começar com essa introdução que a gente já fez. A gente vai falar sobre quantidade de calor, revisar, né, uma coisa que a gente já estudou. A gente vai falar sobre a energia interna de um gás, que é algo que a gente já estudou nas entrelinhas, porque a gente estudou a energia cinética de um gás ideal na aula passada. Então aqui a gente vai definir a energia interna de um gás a partir dessa energia cinética do gás, ok? A gente vai falar sobre trabalho realizado por um gás, e a gente vai falar da primeira lei da termodinâmica, ok? Que ela vai fazer uma relação entre esses tipos de energia, entre quantidade de calor, a energia interna de um gás e o trabalho realizado por um gás ou sobre um gás. A primeira lei, ela só faz esse equilíbrio de energia, né? Diz como é que essas energias elas devem se comportar, né? Qual é a constante que existe, ok? E a segunda lei, ela vai criar impedimentos na primeira lei. A primeira lei ela é bem geral. A segunda lei ela vai dizer que existem transformações previstas pela primeira lei que elas não podem existir, ok? E por último a gente vai ver só a terceira lei da termodinâmica, a entropia, de uma maneira bem por cima, ok? E por último, claro, a revisão e considerações finais. Só interromper rapidinho aqui, porque eu não abri o programa para fazer anotações na tela. Sim, todas as leis hoje. A gente vai ver. É rapidinho, é só um resumo. Aqui a gente vai falar primeiro da quantidade de calor específico, né? A gente já viu isso aqui, na verdade. Existem duas formas, né, basicamente, de calor específico e calor latente. Aqui a gente vai falar do calor, da quantidade de calor específica, que é aquela relacionada quando há mudança de temperatura. O calor latente é aquele calor de transformação, lembra? Quando você tem uma substância passando do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso e vice-versa, né? Você tem o calor associado durante essa transformação, chamado calor latente. E aí você tem o calor quando não está em transformação, né? Quando a substância está no estado da matéria constante, né? Ou ela só está sólida, ou ela só está líquida, ou ela só está gasosa. Você pode calcular a quantidade de calor dessa porção, né, dessa substância, por essa fórmula aqui, né, que relaciona a massa da substância. Esse C, que é o chamado calor específico da substância, né, que vai dizer o quão sensível a substância é uma variação de temperatura e da própria variação de temperatura. É um pouco repetitivo, né, mas lembrando, como aqui a gente tem uma variação de temperatura, tanto faz você usar a escala Celsius como a escala Kelvin. Você não precisa fazer a transformação, ok? Bom,
a gente já viu, né, que o calor, a unidade dele é joule, e aqui nessa aula a gente vai ver bastante que todas as unidades tratadas aqui, né, a grande parte delas são dadas em joules, são energias, né, e que quilocaloria é a unidade usual, né, no nosso dia a dia, cotidiano, ok? A gente já falou das variáveis termodinâmicas na aula passada, né, que elas descrevem a equação do estado do sistema, né, tem basicamente pressão, temperatura e volume, além de massa, ok? Massa que está relacionada ao número de mols. E a gente vai descrever um sistema que basicamente sofre processos e interações microscópicas através dessas grandezas macroscópicas, né, que a gente consegue enxergar e medir, ok? A gente já falou, né, dessas principais variáveis termodinâmicas, pressão, temperatura, volume e massa, né? Então, gás ideal, a gente tem a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e quando você tem que a massa desse gás não varia, você tem essa relação, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, ok? Na aula passada, a gente também viu a energia cinética translacional de um gás, ok? De um gás ideal. Ela é dada, assim como a gente estuda a energia cinética de uma única partícula, né, 1/2 de mv2, você, olhando o gás microscopicamente, é como se você tivesse várias moléculas se chocando entre si, se chocando com os recipientes, com as paredes de um recipiente. Quando você faz essa associação do gás ideal, da energia cinética dessas partículas com do gás ideal, claro que as velocidades lá é muito pequena, né? Você teria que estar num sistema microscópico para medir essas velocidades e medir essas distâncias, etc. Para que você trate isso através de variáveis macroscópicas, você utiliza, um gás ideal foi estudado e foi visto que ele é aproximadamente, né, 3/2, um gás ideal é exato, né, para um gás real é aproximadamente 3/2 de nRT, ok? Esse N aqui é o número de mols, esse R aqui é a constante dos gases, constantes, e aqui é a temperatura, ou seja, o calor a gente viu que depende da variação de temperatura. A energia cinética de um gás, ela também depende, não da variação, né, mas da temperatura, ok? Então, claro que se você sobe a temperatura, você aumenta a energia cinética de um gás, né? Você imagina esse recipiente aqui, a gente fala de gás, mas pode ser um fluido também, né? Se eu começo a aquecer essa água, ela vai começar a borbulhar, né? Essas moléculas que constituem a água, elas vão começar a baterem no recipiente, baterem entre si, elas vão começar a ficar mais agitadas, ou seja, elas vão começar a ter uma energia cinética maior, ok? Se eu reduzo essa temperatura, as moléculas elas vão ficar mais calmas, por assim dizer, né, com velocidades menores, então vou reduzir a energia cinética desse gás, ok? Então, aqui a gente viu como é que a energia cinética de um gás ela varia através da temperatura, mas tem outras maneiras também de variar a energia cinética que não está presente nessa forma, ok? Você pode ver elas de maneira indireta. Como é que a gente pode ver? A gente viu aqui tanto que o calor como a energia cinética de um gás, elas estão associadas à temperatura, ok? Se você tiver uma temperatura, um aumento de temperatura, né, um ΔT positivo, você vai ter um aumento na agitação das moléculas desse gás e vai ter também uma energia cinética interna desse gás maior, né? Elas vão se mover mais rápido aqui, vão sofrer mais choques, vão ser mais frequentes os choques, ok? Se você reduz o ΔT, né, você também reduz a energia interna, porque elas vão ficar mais lerdas, né, lá dentro, mais comportadas, ok? Se o ΔV for igual a zero, então você tem, se aqui você tem um volume constante, né? Você está nesse recipiente, esse recipiente não muda o volume, só através da temperatura, né? Ou seja, só fornecendo calor para esse recipiente, você tem que o calor que você forneceu, ele vai se transformar em energia cinética, né? Essas partículas vão se agitar aqui. Se você retira calor desse recipiente, se você resfria esse recipiente, o gás ele vai ficar mais lerdo, então você vai ter uma redução da energia cinética das partículas desse gás, ok? Isso é volume constante. Agora, o que é que acontece se eu tivesse o mesmo recipiente e não mudar a temperatura, mas baixar esse êmbolo aqui? Se eu reduzir esse êmbolo, eu vou ter um espaço menor, né, entre as moléculas desse gás. Então, essas moléculas desse gás também vão se encontrar de maneira mais frequente. Não porque eu aumentei a temperatura, mas porque eu reduzi o volume. Então, tem como você também alterar essa energia cinética, embora não esteja explícito aqui o volume, ok? Mas você pode considerar pressão e volume e tentar tratar esse T, que é constante, bom, etc. Você tem como também modificar essa energia cinética de um gás através da redução do volume, ou aumento do volume também. Se você aumentar o volume,
essas moléculas elas vão demorar mais a se encontrarem porque elas têm um espaço maior para se baterem tanto na superfície do recipiente como se chocarem entre si, ok? Então, essa é a ideia, que a gente viu a relação entre calor e energia cinética. Agora a gente vai apresentar essas duas grandezas, a gente já falou em aulas passadas, agora a gente vai falar de uma nova grandeza, ok? Que, claro que vocês já viram isso no ensino médio, né? Mas aqui no curso, que é chamado trabalho. Trabalho vocês também já viram no curso de Física 1, né? Vocês lembram lá em mecânica que o trabalho é igual a integral, né, do F, escalar dr, se você tem uma força que não é constante. E aqui, como você tem um produto escalar, né, F escalar dr, a direção da força e do deslocamento. Boa noite. Como você tem a direção da força e do deslocamento, ela vai importar a sua partícula tá ou não realizando o trabalho, ok? Cliquei fim, aqui pronto, ela parou. Bom, então, se a força estiver alinhada, paralela ao deslocamento, então você tem que o cosseno do ângulo entre F e R, né, ele vai ser 0 graus, então você tem cosseno de θ igual a 1, né? Você tem que a força e o deslocamento estão alinhados. Agora, se você tiver o trabalho perpendicular ao deslocamento, você vai ter o cosseno de 90, que é 0. Então, aquela força que ela está atuando numa direção em que é perpendicular ao deslocamento, essa força ela não realiza trabalho, ok? Na física, trabalho tem um sentido um pouco diferente do que você vê no seu dia a dia, né? Aqui, trabalho está relacionado ao trabalho que uma força exerce ao gerar um deslocamento. Se essa força está perpendicular ao deslocamento, ela não está gerando deslocamento naquela direção. Então, por isso, mesmo que aquela força exista, ela não está realizando trabalho naquele sistema, ok? Como você tem lá casos de sistemas conservativos, vocês lembram que você plota um gráfico F contra D, né? E aí você também pode analisar as trajetórias, então o trabalho entre dois pontos, A e B, né? Se você tem um sistema conservativo, tanto faz você ir de A a B, você tem infinitos caminhos para ir, e todos esses caminhos vão gerar o mesmo trabalho, porque a função trabalho só depende do ponto inicial e final. Se você fizer, por exemplo, um percurso que você saia de A, vá para B, e depois volte para B, você tem um trabalho nulo, porque você saiu de A e voltou para A, totalmente, né? No total. Aqui, na teoria cinética dos gases, ao invés de você ter forças e DRs, você vai ter pressões e volumes, né, que são as nossas variáveis aqui, né? A gente sabe que a força é igual por exemplo, a pressão. A pressão é dada como, ela é o escalar, né? Ela é dada pela força sobre a área, ok? O módulo da força sobre a área. E aqui o deslocamento, né, é só uma direção, mas ela tem unidades de comprimento. E aqui a gente vai trabalhar com volumes que tem unidade de comprimento ao cubo, ok? Então, se você fizer esse produto aqui, né, PV, você vai ver que você vai ter a força multiplicada pelo volume sobre a área, né? Aqui você tem unidades de newtons, né? Aqui você vai ter unidades de comprimento ao cubo e aqui comprimento ao quadrado. Então, você vai ter newtons que multiplica comprimento a 1, que é a mesma unidade daqui, ó. Você tem força e tem comprimento a 1 também. Ok? Boa noite. Agora, quando você trabalha com gás, né? Quando você está apresentando um gás, a gente diz que um gás ele realiza um trabalho positivo, né? Ele está realizando um trabalho quando ele se expande, quando ele desloca um êmbolo. Por exemplo, aqui você tem um recipiente, né? Esse recipiente é termicamente isolado, então aqui não entra nem sai calor, ok? Você tem um controle de temperatura aqui embaixo, ok? Aqui sim você vai controlar o seu gás, ok? Então aqui você tem seu gás preso nesse recipiente. Aqui você tem uma massa comprimindo esse seu gás, né? Colocando pressão nele, ok? Se você aumenta essa temperatura desse reservatório aqui, o que é que vai acontecer? Essas partículas elas vão ficar cada vez mais se movendo rapidamente, né? Então esse gás ele vai tender a aumentar o volume, ok? Só que ele tem essa massa aqui impedindo que ele aumente o volume. Conforme você vai aumentando a temperatura, né? Esse gás ele vai ficando cada vez mais tendendo a aumentar o volume até que ele começa a empurrar essa massa aqui que está colocando pressão sobre ele, né? Para cima, ok? Então a gente diz que quando o gás ele se expande, ele está realizando trabalho, ok? Quando você
retira a temperatura de um gás, né? Quando você retira calor de um gás, você está fazendo esse gás se comprimir. Então, quando o gás se comprime, a gente diz que esse gás está sofrendo trabalho, ok? Ele não está realizando, um agente externo está modificando o volume dele, então ele está sofrendo trabalho, ok? Aqui eu tenho aqui como se fosse uma seringa, né? E aqui eu tenho esse elemento dA, aqui, esse êmbolo, ok? E aqui eu tenho um dx, que é um deslocamento, ok? Se eu empurro esse êmbolo, eu estou comprimindo o gás. E aí eu vou ter o trabalho que ele vai ser dado, aqui já está explícito, né? Ele vai ser dado como uma pressão vezes a área, dessa área aqui, né? Na verdade, vai ser pressão vezes volume, aqui que eu vou multiplicar esse dA pelo dx, ok? Então, se esse gás ele empurra o êmbolo, esse gás está realizando trabalho, e o trabalho realizado por esse gás, ele é dado por P, que multiplica V, ok? Se a pressão e o volume forem constantes, ok? P delta V, basicamente, dizendo assim, né? Trabalho realizado por um gás, a pressão constante, né? É dado só pela variação de volume do gás, ok? Então, se esse gás ele reduz o volume, esse delta V aqui é negativo, né? Ok? Ele vai começar com volume maior e terminar com volume menor. Se ele termina com volume menor, essa diferença ela vai dar negativa, então o trabalho vai ser negativo, é o trabalho que o gás sofre. Se o gás se expande, então ele vai ter esse delta V vai ser positivo, então esse gás ele vai realizar um trabalho positivo. Okay? Eu acho que o próximo slide a gente vai falar melhor sobre isso. Não coloquei aqui, mas a ideia é essa. Okay? Eu acho que eu vou colocar no slide a seguir. Bom, eu tinha falado que o trabalho é igual a P delta V se a pressão for constante. Se a pressão não for constante, você tem que usar essa integral, né? A integral de V1 até V2 de P dV. Lembre-se que essa integral aqui, ela tem a mesma unidade, né? Ela lembra muito do trabalho mecânico, né? Que ele está no trabalho termodinâmico, mas o trabalho mecânico ela é dado dessa fórmula aqui, de R1 até R2, eu já tinha escrito, né? De F dr. Ok? Então, o trabalho, no caso termodinâmico, né? De um gás é dado com P dV. Se esse P for constante, esse P sai da integral. Então, você só a integral de dV, de V1 até V2, né? V1 é volume inicial, V2 é volume final, vai ser igual a P delta V. Okay? Como eu já tinha falado, né? O trabalho pode ser positivo, quando é realizado pelo gás, fazendo ele se expandir, ou negativo, quando é realizado pelo pistão, né? Ou por você, ok? Fazendo o gás se comprimir, né? A gente tem um delta V positivo, vai gerar trabalho positivo. Delta V negativo, que é a compressão, vai gerar um trabalho negativo, ok? Aqui, ao invés de a gente trabalhar, como lá na mecânica, que é o gráfico da força pela posição, aqui a gente vai trabalhar com um gráfico que é P contra V, ok? Que é pressão por volume. Então, a gente já viu, né, em cálculo 1, vocês já viram bastante, que a área sobre um gráfico é dada pela integral daquela função do gráfico, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma figura, né? Essa figura, essa curva, ela sai desse ponto 1 e chega nesse ponto 2, e o trabalho ele vai ser dado pela área que essa curva encerra, ok? Entre essa área até ela chegar no eixo zero aqui, né? Essa área toda vai me dar o trabalho, ok? Nos dar o trabalho, etc. Lembrando que aqui na parte de termodinâmica a gente não tem um sistema conservativo. Como a gente vai ver lá, avançando mais, a gente vai ter até o rendimento de uma máquina térmica, ok? O quanto aquela máquina térmica entrega. Quando a gente estuda as coisas lá em mecânica 1, a gente estuda toda a situação ideal, onde o rendimento é total, né? Toda a energia é transformada, toda a energia cinética transformada em energia potencial, né? Você trabalha em sistemas que não tem perca, aqui você vai ter perca, acabando tendo perca. Devido a essa perca que você tem no sistema, o trabalho ele não é mais uma função só de ponto, né? O trabalho de você ir para um caminho e por outro, eles vão ser diferentes. Por exemplo, nessa área aqui, eu tenho o P contra V, ok? Aqui eu tenho o ponto 1 e o ponto 2. A área desse gráfico aqui, ela é igual à área desse gráfico aqui, ok? Só com valor negativo, porque aqui eu saí do 1 e para o 2, né? Aqui eu tenho pressão e volume. Aqui eu estava um volume menor e uma pressão maior, e aí esse gás evoluiu até o ponto 2, onde ele tem uma pressão menor e um volume maior. V2 é maior do que V1 e P2 é menor do que P1. P1 aqui é maior, ok? Então ele fez esse processo, ok? Ele reduziu a pressão e aumentou o volume. Aqui nesse caso ele faz o processo contrário, né? Ele saiu de V1 e foi para V2. Ele estava com volume maior e uma pressão menor,
ele foi para uma região onde ele tem uma pressão maior e um volume menor, ok? A área continua sendo igual à área da figura, só que aqui, como você tem esse processo, esse ΔV negativo, essa área, se você calcular o trabalho, no final você tem que lembrar de colocar o sinal negativo, né? Isso é fácil de lembrar só vendo a variação do volume, né? Você lembra que um volume positivo, né, a variação de volume positivo, se o gás se expande, o trabalho é positivo. Nesse caso aqui, o gás está se contraindo. Ele está saindo de V2, que é maior do que ele está saindo de V1, que é maior do que V2, ok? Está voltando, né? Então, essa variação aqui ela vai dar negativa. Então, o gás aqui ele está sofrendo trabalho. Nesse caso aqui, ele está gerando trabalho, ok? E nesse caso aqui, que eu tenho uma pressão constante, né? O gás ele tem a pressão P1 aqui no ponto 1 e tem a mesma pressão P1 aqui no ponto 2. Esse gráfico aqui é facilmente calculado, né? Essa área vai ser dada só por P delta V, ó. Vai ser P, que multiplica essa diferença de volume, né? Que é onde vive essa região, ok? Ele aumentou o volume de V1 até V2. Nesse caso aqui, V2 é maior do que V1. Então, essa diferença V2 menos V1 é positiva. Então, você tem um trabalho positivo, ok? Aqui a gente tem vários outros exemplos, ok? Deixa eu até dar um zoom, porque algumas pessoas vêm pelo celular. Aqui eu tenho um gás que passa de I para F realizando um trabalho positivo, que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem um gás que também passa de I para F, só que fazendo um outro caminho. E nesse caso, diferente do caso lá da mecânica, a gente tem que, como ele fez esse caminho intermediário aqui, essa área sobre a curva, ela ficou maior. Então você tem um trabalho maior do que o trabalho realizado nesse primeiro caso aqui, ó. Veja que esse quadrado, se eu fosse reproduzi-lo aqui, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Concorda comigo? Esse seria a área total desse retângulo, e essa áreazinha aqui, ela vai ser menor do que a área todo desse retângulo aqui, ok? Então, esse trabalho aqui é menor do que o trabalho realizado nessa situação B aqui. Se eu for para uma situação C, eu tenho que o gás, ele cai abruptamente, né? A pressão dele cai de I até esse ponto intermediário aqui. Ele faz essa pressão reduzir sem alterar o volume, ok? E daqui, desse ponto intermediário até o final, ele varia o volume sem variar a pressão. Então, aqui eu também tenho um trabalho positivo, né? Porque o volume aumenta no final do processo. Só que esse trabalho é menor do que esse trabalho aqui e menor do que esse trabalho aqui, ó. Veja que essa área é bem menor do que as áreas laranjas que aparecem nessas outras figuras, ok? Você pode controlar a quantidade de trabalho através de vários pontos, ok? Aqui eu tenho um processo contrário, igual como eu mostrei lá para vocês na figura anterior, né? Que desse caso aqui, ó, o caso A, ó, ele sai de I para F aumentando o volume, aqui ele sai de F para I reduzindo o volume. Então aqui nesse caso, não, perdão. Tá certo, trabalho menor do que zero, negativo, ok? Ele sai de F até I, ele reduz o volume, por isso ele realiza trabalho negativo. E você pode também calcular o trabalho cíclico, né? Só dessa região aqui, né? O gás ele sai de I, vai para F, de F volta para I. No caso da mecânica, esse trabalho ia ser nulo. Aqui não, porque aqui o sistema não é conservativo. Então você vai sair de I e vai para F, e de F vai voltar para I. Então, só essa areazinha aqui, né? Essa elipse aqui que fica, é o trabalho realizado, ok? Se você ficar nesse ciclo aqui. Se você realiza um trabalho no sentido horário, né? Ele vai ser positivo. Se você realiza um trabalho no sentido anti-horário, ele vai ser negativo, né? Porque embora o volume final inicial você vai voltar para o mesmo ponto, né? Você sempre considera a primeira passagem. A primeira passagem de I para F aqui, de I para F por cima, aqui vai depender do sentido, né? Mas se você realiza um trabalho no sentido horário, né? No sentido do relógio aqui, você vai estar aumentando o seu volume. Já que se você realiza o seu trabalho de F para I, você vai estar reduzindo o seu volume. Então, você vai ter um trabalho positivo ou negativo, dependendo do sentido horário ou anti-horário que você tomar dessa transformação, ok? Próximo gráfico, né? Exemplo. Um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, que significa temperatura constante, né? Para uma temperatura T, enquanto o volume varia entre V1 e V2. Qual é o trabalho realizado pelo gás? Bom, como a gente viu, como aquele não falou que a pressão era constante, mas sim ele não falou que a pressão era constante, mas falou que a temperatura é constante. Quando a gente não tem que a pressão é constante, a gente tem que calcular a integral, né? A integral de V1 até V2 de PV dV, ok?
como a gente falou que é um gás ideal, né, a gente tem a fórmula da pressão dele. A pressão no gás ideal, a gente tem que PV é igual a NRT, ok? Então, com isso, a gente vai ter que a pressão vai ser igual a NRT sobre V, ok? Então, vou colocar essa relação aqui, ó, que a gente obteve, ok? Aqui dentro, e vou integrar. Então, eu vou ter, o trabalho vai ser igual à integral de V1 até V2, de NRT sobre V, dV. Eu acredito que uma boa parte de vocês já viram essa integral em cálculo, ok? Vocês lembram quanto é o valor dessa integral, né? NRT é uma constante, eu posso tirar da integral. Vocês lembram quanto é que vale essa integral aqui? Só olhar o chat. Sim, o volume é o que determina se o trabalho é positivo ou negativo. Lembre-se, pessoal, pronto, a Chartriane já falou lá que é logaritmo de V, perfeitamente. Se você tem uma função, só voltando aqui antes de resolver essa questão, né? Everton Isaías, o que determina se o trabalho é positivo ou negativo é sim o volume inicial e final, variação de volume, ok? Se o gás se expande, ele tem um trabalho positivo. Se ele se comprime, ele sofre um trabalho negativo, ok? Então, é só isso, ok? Como a Chartriane falou, realmente isso aqui vai dar logaritmo, ok? Lembre-se lá, por exemplo, quando você tem a integral de x elevado a a, por exemplo, dx, essa integral vai ser o quê? Vai ser igual a x elevado a a mais 1 sobre a mais 1. Só que esse a aqui ele tem que ser maior do que zero, ok? Você pode fazer isso aqui até com a maior do que zero. Você também pode fazer para negativo, mas não para o caso que ele é igual a menos 1. Porque quando ele é menos 1, você tem um caso especial que essa integral aqui ela vai dar exatamente logaritmo de V. Essa função logaritmo, né? Geralmente é apresentado no curso da gente como lá no ensino fundamental, acho. Logaritmo da base 10. Esse logaritmo Ln é o logaritmo da base E, do número mesmo da exponencial, ok? É chamado de logaritmo neperiano. Boa noite. E aqui basta a definição, né? Saber isso aqui, essa integral ela é dada como logaritmo. Então você vai ter essa razão aqui, né? Você vai ter que o trabalho vai ser NRT, esse T é constante, né? A diferença de dois logaritmos, né? O logaritmo na parte V1, na verdade o logaritmo final, né? no ponto final, V2, menos o logaritmo no ponto inicial, V1. É assim que você coloca a integral, né? Essa integral ela é aplicada, né, nos limites. Você vai colocar a integral no limite superior menos o valor da integral no limite inferior. O limite superior aqui é V2, né, que é o volume maior, e limite inferior V1, que é o volume menor. A gente tem aquelas propriedades logarítmicas que você pode escrever o logaritmo da diferença como a fração de um logaritmo sobre o outro, ok? Você tem vou colocar fim aqui, você tem essa propriedade. Se você tem logaritmo de A sobre logaritmo de B, você pode escrever essa fração como logaritmo de A menos logaritmo de B. Aqui, como eu tenho essa diferença, né, eu posso transformar essa diferença nessa fração aqui. Então, eu posso transformar essa diferença numa divisão. Então, eu posso transformar isso daqui em NRT logaritmo de V2 sobre V1. Okay? Então, a resposta é essa. O trabalho realizado por esse gás, a temperatura constante, ele não vai ter uma pressão constante, né? Essa pressão vai variar, vai depender do volume, e ela vai ser dada, o trabalho vai ser dado por NRT logaritmo de V2 sobre V1. Tranquilo. Aqui você poderia fazer ainda outra coisa. Lembre-se que na aula passada a gente viu que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, ok? Como aqui a gente tem T1 igual a T2, então o que a gente vai ter é P1, V1 é igual a P2, V2. Tudo bem? Aqui eu vou ter uma diferença V2 sobre V1, né? Então posso passar esse V1 aqui dividindo, ok? Fazer com mais calma aqui, ó. Então P1, V1 é igual a P2, V2, porque T1 é igual a T2, né? Ele diz que é isotérmico, né? Expansão isotérmica. Se é expansão, então o trabalho é positivo, ok? O volume final é maior do que o volume inicial. Eu posso, como aqui tem V2 sobre V1, né? Eu posso passar esse V1 que está aqui
dividindo aqui, posso passar essa pressão que está aqui dividindo aqui. Então, vou ter a seguinte relação. V2 sobre V1 vai ser igual a P2 dividido por P1 dividido por P2, né? Concorda comigo? Peraí, passei o V1 para cá. É isso aí. P1 sobre P2. Ficou invertido, né? P2, passei o V1 para cá, passei, tá certo. Tá certo. É isso aqui mesmo, ok? Então, eu posso substituir esse V2 sobre V1 por P1 sobre P2. Então, isso aqui pode ser nRT também. Essa resposta aqui é correta, ok? Mas se você também quiser escrever em termos da pressão, né, o trabalho em termos da pressão, ele vai ser a pressão 1 dividido pela pressão 2. Aqui eu tenho um final menos o inicial, e aqui eu tenho um inicial dividido pelo final, ok? Eu passei toda essa conta para o digitado, né? Então você tem isso aqui. Na verdade, aqui está errado, porque a gente viu que é o inverso disso aqui, né? É P1 sobre P2, ok? Alguma dúvida? Isso, logaritmo de V2 sobre V1. Dá para lembrar porque a derivada do logaritmo é igual a 1 sobre x. A derivada é a anti-integral, né? Bom, e aqui a gente vai chegar, finalmente, à primeira lei da termodinâmica. A gente estudou 3 tipos de energia, né? Uma chamada calor, ok? A segunda chamada energia interna, U. E a terceira chamada de trabalho, ok? A gente vê que cada uma dessas energias tem suas dependências ou não com as variáveis termodinâmicas, né? Temperatura, volume e pressão, ok? E essas energias são envolvidas em processos termodinâmicos. Essas energias, por exemplo, aqui a gente viu só a revisão da lei zero, né? Que é a lei de temperatura. Se eu tenho 2 corpos A e B, eles estão separados em equilíbrio térmico, né? Com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico. Se eu tenho um corpo A aqui, o corpo B aqui, e tem um terceiro corpo, que ele está tanto em equilíbrio com A isolado, como em equilíbrio com B isolado, então significa que A e B têm a mesma temperatura. A gente chegou a falar isso na primeira aula, ok? Aqui, só para falar da lei zero, aqui a gente tem a primeira lei, que ela vai correlacionar calor, variação da energia interna e trabalho. E é dado justamente por essa fórmula aqui, né? O calor, ele pode se transformar tanto em energia térmica como em trabalho. De tal forma que se eu somar essas duas quantidades, eu vou ter o calor. Se eu não tenho a quantidade de calor, mas eu tenho energia interna, então eu vou saber que a energia interna é igual a Q mais U. Então, vocês sempre vão saber que uma quantidade aqui, ela vai sempre passar para outra quantidade, né? Eu tenho calor, energia interna e trabalho, e eles funcionam dessa maneira, né? Eu tenho essa soma, ok? Não tem como eu transformar essa energia em outra forma de energia, ok? Na verdade, até tem, mas a gente vai abordar aqui, ok? Calor, variando a energia interna e variando o trabalho, ok? Para vocês decorarem, né, essa fórmula, alguns livros usam, ao invés de delta U, delta E mesmo, né? Já que aqui a gente está falando de energia interna, né? Delta E ou só o E mesmo, e aí vocês veem que essas letras, elas são as primeiras letras do teclado, né? O Q, W, E, R, T. Então você tem que o trabalho, o calor, Q é igual a soma das outras duas letras, né? Q é igual a W mais E, por exemplo. Aqui eu posso isolar, né, o U aqui, só para ter essa variação, DU é igual a Q menos trabalho, mas todas com sinal positivo, essa ordem do teclado, né? Q, W, E. Para o caso infinitesimal, né, você pode tirar a derivada de cada uma dessas grandezas, né, infinitesimalmente, você vai ter que o dq vai ser igual a du mais dw. A gente viu como é que calcula o trabalho aqui, né, integrado. Esse aqui, então, se for só o calor, a gente não falou só se é o calor específico ou latente, né, mas calor específico, a gente vai ter um dt lá, né, se a gente calcular a derivada. E aqui a gente tem o du, que é associado à energia interna de um gás, ok? Você tem alguns casos especiais para essas transformações, ok? Por exemplo, a gente já viu o processo isotérmico, que é aquele que ocorre sem variar a temperatura. A temperatura é a mesma no ponto inicial e ponto final. Aqui a gente chama de processo de adiabático, se a variação do calor, ou o próprio calor, né, aqui for zero, ok? Se essa transformação ela não troca calor com o meio, então esse Q aqui vai ser nulo, ok? Então, se esse Q aqui é zero, então você vai ter que du mais o trabalho vai ser igual a zero. Então, você vai ter que toda a energia interna, né, vai ser convertida todo o trabalho vai ser convertido em energia interna, né, com sinal negativo. Por que o sinal negativo? Dizem que o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia
interna, né? O DE, o DU aqui, entendo que esse U aqui é a energia interna. Se eu expando um gás, se eu aumento o volume desse... por exemplo, se o trabalho é positivo, então o gás aumenta de volume. Se o gás aumenta de volume, o que é que acontece com a energia interna dele? Ele vai ter mais espaços para uma partícula se chocar com a outra, se chocar com o recipiente, ok? Então a energia interna ela vai ser menor. Se eu comprimo um gás, se eu coloco esse gás apertado, as partículas vão se chocar bem mais frequentemente, então a energia interna do gás vai aumentar. Então por isso que aparece sinal negativo aqui, né? Se o trabalho aumenta, a energia interna diminui, e se o trabalho diminui, a energia cinética, que é a energia interna, aumenta, ok? Você tem outra transformação, que é aquela que ocorre a volume constante. No caso que você tem a pressão constante, mas mesmo pode não ser outro caso, a gente viu que o trabalho é igual a PdV. O trabalho está sempre associado à variação de volume. Então, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Concorda comigo? Se o gás não se expande e não se comprime, ele permanece com o mesmo volume, então o gás não realiza o trabalho. Então, esse W aqui é zero, no caso que a transformação é a volume constante. Se a transformação for a volume constante, então todo o calor vai ser convertido em energia interna, ok? A gente vai ver que a primeira lei da termodinâmica, na verdade nem aqui, né, no ciclo, não, é o próximo, ok? Mas a gente aqui está só estudando, vendo que o trabalho ele vai afetar a energia interna, e tanto faz o trabalho aumentar ou diminuir, a energia interna vai aumentar ou diminuir. Só que a segunda lei ela vai colocar algumas restrições sobre essa transformação. Pode ser que não possa aumentar. A física impede que essa quantidade aumente, ok? Bom, se a gente tem um trabalho com ciclo fechado, se o ciclo é fechado, essa variação da energia interna é nula, ok? Se você tem energia interna como nula, então você vai ter que o calor ele vai ser convertido em trabalho, ok? Só que lá para a segunda lei, como a gente for ver, a gente vai ver que é possível transformar todo o trabalho em calor. Agora, o contrário não dá. Você não pode fornecer calor para uma máquina e fazer com que essa máquina ela transforme esse calor em trabalho com 100%, ok? Ela sempre vai desperdiçar parte desse calor que você forneceu para a máquina, ok? Então, só esse detalhe, né? No ciclo fechado, que a gente vai ter o ΔU igual a zero, ok? Vai ter só essas duas relações. E a gente ainda tem um outro caso onde todos esses casos onde todas essas variáveis termodinâmicas, essas energias, né? São zero, que é o caso da expansão livre, que é esse slide aqui, ok? Você tem esse recipiente, né? Onde o recipiente ele vai impedir que o calor entre ou saia desse sistema, ok? Você tem aqui esse recipiente que ele tem um volume total, aqui você tem vácuo e aqui desse lado está preenchido e você tem uma válvula, ok? Se você puxar essa válvula, esse gás aqui, ele está a uma determinada pressão, esse gás, ele vai começar, as partículas desse gás, elas vão começar a passar de um lado para outro recipiente, só que esse processo é tão lento e aleatório também, né? E ele vai ocorrer de uma maneira que não vai variar nem a temperatura, porque isso aqui está isolado termicamente, nem a pressão, nem o volume. Ele vai manter todas essas três grandezas preservadas. Então, nesse caso aqui, a gente tem o caso da expansão livre, que é aquela expansão que ocorre bem lentamente em um sistema isolado, e você não vai ter nenhuma dessas quantidades variando. Você não tem variação de calor, nem de energia interna, nem de trabalho, ok? Aqui tem só um exemplo, esse exemplo não é muito legal do livro, mas ele fala o seguinte, né? Ele afirma que aqui você tem um trabalho que ele ocorre no sentido anti-horário, percebam aqui? E ele diz que esse trabalho ele vale menos 500 joules, ok? Vamos ler o enunciado todinho, está um pouco pequeno, né? Essa figura abaixo mostra um diagrama P contra V, em um processo cíclico. Se o processo é cíclico, a gente viu que a energia interna de um gás, a energia interna em um ciclo, ela não varia, ok? Então, ΔU é igual a zero. E ela fala o seguinte, né? Ela diz que esse gás, que ele é realizado no sentido anti-horário, nesse processo aqui, o trabalho realizado é menos 500 joules. Ele pergunta primeiro por que o trabalho é negativo. O trabalho é negativo porque o gás, ele está saindo de um volume maior e indo para um volume menor, ok? Tudo bem que ele vai repetir esse processo cíclico, mas a parte inicial, que é de A até B, ou de B até A, nesse processo anti-horário, ele está reduzindo o volume dele, ok? Como ele está reduzindo o volume dele, esse trabalho é dito negativo, ok? Porque o gás está sendo comprimido. Sou eu que tenho que fornecer energia para o gás se comprimir, ok? Segundo, ele pede para calcular a variação da energia interna, né? A variação da energia interna é zero. E segundo, o calor trocado durante esse processo. Bom, a gente já acabou de ver pela primeira lei
que o dq é igual, a gente pode usar tanto o caso infinitesimal como o caso discreto, ok? dq ele vai ser igual ao ΔE, né, ou ΔU, mais o trabalho. A gente viu que esse processo é cíclico, no caso o ciclo do ΔU é zero, então a gente vai ter que o calor vai ser igual ao trabalho, com o mesmo sinal. Se o trabalho vale menos 500 joules, então o calor também é dado por menos 500 joules, ok? Então o calor, nesse caso aqui, vai ser menos 500 joules, porque ele é igual ao trabalho, porque o processo é ciclo, entenderam? Ok? Nenhuma dúvida? Pronto. Agora a gente vai definir a segunda lei da termodinâmica, ok? A segunda lei da termodinâmica é formada por dois enunciados. É o chamado enunciado de Kelvin e o enunciado de Clausius, ok? Até agora, como a gente falou, né, a gente só estudou a primeira lei, mais uma vez colocada aqui, né, que é igual ao ΔU mais o trabalho. E a gente viu que, dependendo do processo que você tiver, se você tiver um processo cíclico, esse valor aqui é nulo, né? Se você tiver um processo que não varia o volume, o trabalho é nulo. Se você tiver um processo adiabático, o calor é nulo, ok? Então, você poderia ter uma grandeza se transformando na outra livremente. Agora, a partir da segunda lei, que você vai ter o enunciado desses dois enunciados, ele vai colocar algumas impossibilidades. Por exemplo, o enunciado de Kelvin vai dizer que é impossível que uma máquina térmica operando em ciclo, ou seja, com ΔU, né, converta toda a quantidade de calor em trabalho. Então, é impossível você fornecer calor para uma máquina e fazer com que essa máquina trabalhe de maneira eficiente, né, 100%. Isso basicamente diz que você não pode ter um caso especial, né, que tudo que você vai dar, você vai receber de volta. Você sempre vai receber menos do que você fornece, ok? Então, significa que você vai ter desperdício de alguma forma. Você pode, agora o processo contrário, né? Quando você tem um aquecedor, você tem uma máquina cuja a única função dela é aquecer. Você pode transformar todo o trabalho fornecido para essa máquina em calor. Essa seta, ela vai só do sentido do calor para o trabalho. Ela, no sentido contrário, você pode ter, ok? Igual como a gente viu no exemplo anterior, né? O segundo enunciado, né, ele vai dizer sobre a temperatura. O enunciado de Clausius, ele diz que é impossível uma máquina térmica sem a ajuda de um agente externo consiga, num ciclo, conduzir todo o calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Então, aqui está falando que você tem uma temperatura quente, né? Essa temperatura quente ela vai ser transferida para uma temperatura fria, né? Isso, uma temperatura fria. Você não tem um processo inverso, você não tem a temperatura fria sendo transferida por causa da fonte quente, ok? Então, esse processo ele vai colocar setas, ele vai colocar sentidos possíveis, é igual ao tempo, né? O tempo, tudo bem que você pode tratar como qualquer outra coordenada, mas a passagem de tempo que a gente conhece é sempre um sentido, né? Você tem as coisas acontecendo sempre com o tempo avançando e você não consegue fazer nada para fazer com que o tempo volte. Você pode até pensar em experimentos desse tipo, né? Mas a nossa tendência, o nosso entendimento de tempo é sempre progressivo. Aqui você só consegue passar o calor nesse sentido aqui. Você não consegue fazer o calor voltar espontaneamente. Por exemplo, para você fazer um refrigerador, né? Você já viu, você tem que fazer processo de compressões, você tem que fazer vários outros processos de um agente externo. Você tem que colocar um motor, né? Que vai basicamente fornecer energia externa, né? Para tirar esse gás, comprimir esse gás e tirar a temperatura no ambiente, ok? Então, você sem a ajuda desse agente externo, você não consegue fazer com que o calor flua no sentido proibido dele, né? Você só consegue falar que o calor saia da fonte quente e vá para a fonte fria. Você não consegue fazer o processo inverso, tudo bem? São essas as duas leis, né? E com base nessas duas leis e num postulado, que é o postulado de Carnot, ele deduziu uma máquina hipotética, teórica, né, termodinâmica, onde o rendimento seria máximo. Esse rendimento é postulado, né, então é colocado à mão, ok? O funcionamento dessa máquina é uma máquina que tem uma fonte quente aqui. Essa fonte quente ela vai transferir calor da fonte quente para a fonte fria, no sentido natural. Ela vai sofrer um processo cíclico aqui, né? Quando a gente tem um processo cíclico, a energia interna do gás é zero, ok? E ela vai sair com parte como trabalho e a outra parte como calor desperdiçado, ok? Então, você fornece calor e vai obter uma parte do trabalho e a outra parte vai ser desperdiçada. Já que você tem uma máquina desse tipo, né? Essa máquina seria a máquina com rendimento ideal.
você tem que o rendimento dessa máquina, né, o quanto ela transfere... ainda não cheguei em rendimento, mas eu vou explicar o funcionamento desse ciclo que está aqui, nesse quadrado. Esse quadrado, ela é feita aqui, é um gráfico PV, né, que é o gráfico que a gente está usando para estudar esses gases, ok? E essas leis. Esse ciclo de Carnot, ela é composto de 4 transformações, né, 2 alternadas, ok? A primeira transformação é uma expansão. Então, se é uma expansão, é um trabalho positivo, né? O gás está aumentando o volume dele. Uma expansão que é isotérmica, ou seja, o gás se expande sem variar a temperatura. Depois ele vai variar a temperatura de T1 até T2, mas essa transformação é adiabática, ou seja, sem troca de calor, ok? Depois de T2 até um ponto aqui, ok? Aqui vamos chamar aqui A, B, C e D. Nesse eixo C e D, o gás ele vai se comprimir, ok? Ele vai se comprimir sem variar a temperatura. Ele vai fazer o processo inverso que ele fez aqui em cima. E, por último, ele vai voltar a temperatura, aumentar a temperatura dele, de novo, até se pontuar aqui, sofrendo uma compressão, né, reduzindo um pouquinho do volume dele. Ó. Vocês podem ver como é que ocorrem as variações de volumes aqui. Ó. Aqui eu tenho esse ponto A, e ele vai ter um volume VA aqui, ok? Você tem esse ponto B, que vai ter um volume VB. VB é maior do que VA. VA... VB. Como VB é maior do que VA, essa seta aqui ela vai fazer uma expansão, ou seja, um trabalho positivo, ok? Quando você tiver nessa região aqui, ó, tem que colocar as letras A, B, C e B aqui D. Eu estou usando esses pontinhos aqui, ok? Quando eu vier de T1 até T2, até TC aqui, né? Eu vou ter essa variação de volume, ó. Bem aqui eu vou ter o volume, vou colocar de azul, VC. VC é maior do que VB. Então aqui eu continuo tendo uma expansão bem tímida, né? Mas não é uma expansão, reduzindo a temperatura, ok? Daqui de C até D, eu vou ter uma compressão, né? Porque VC é menor do que VD. VD eu tenho bem aqui, ó. Nesse ponto aqui eu vou ter o volume de D. VD. Ok? Então, desse ponto até esse ponto, eu vou ter uma compressão. Esse volume VC aqui é maior do que VD. Então, o gás, quando ele vai andar nesse sentido aqui, ele vai sofrer uma compressão, ele vai sofrer um trabalho negativo, né? Mas esse trabalho negativo ocorre sem que a temperatura varie, ok? E do ponto D até A, ele vai sofrer outra mudança, né? De volume, ó, ele vai sair do VD até o VA, ele vai sofrer uma compressão, porque esse volume VA aqui é menor do que VD, ok? Então, ele vai continuar reduzindo o trabalho dele até voltar para A, né? Só que com uma transformação adiabática, ok? Sem trocar calor, ok? Então, depois ele fecha esse ciclo e continua aqui. Tem outras figuras, né, que explicar melhor. Aqui, isotérmico, o calor é absorvido nessa parte dessa transformação, né? Ele sai aqui embaixo, ok? Esse caso aqui eu tenho variação de temperatura. Nesse caso aqui eu tenho não tenho variação de temperatura, que é o isotérmica, né? Não, aqui é adiabático, aqui é isotérmica, aqui é adiabático, aqui é adiabático, aqui é isotérmico, ok? Bom, e aqui eu tenho a temperatura adiabática, né? Onde não há troca de calor, nesses eixos aqui que tem mais tendência vertical, né? Do que esse que tem tendência horizontal, ok? Que está só o ciclo sendo colocado como uma figura no cilindro, né? Mesmo, um cilindro com êmbolo. Aqui eu tenho expansão térmica, né? Então aqui entra calor. Aqui entra calor, então está aquecendo esse recipiente ele tende a aumentar o volume dele, portanto, se expandir, ok? Quando ele chega no ponto C, ele vai continuar se expandindo, mas sem trocar calor, ok? E aí, quando ele vem para cá, né, ele sofre uma compressão isotérmica, ok? E aí ele vai reduzir, o calor vai sair dele, né? Ele vai reduzir o volume. Daqui de D até A, ele vai voltar ainda a sofrer uma compressão, só que agora é adiabática, né, sem troca de calor, e aí eu vou ter, de novo, o ciclo se fechando, né, e vou ter todo esse procedimento mais uma vez, ok? Bom, para que a gente definiu o ciclo de Carnot, né, e definiu que você não consegue transformar totalmente o calor fornecido por uma máquina térmica em trabalho, então a gente tem como calcular qual a parcela é desperdiçada e qual a parcela é a parcela útil, ok? Do calor que você fornece.
Você calcula isso através de uma grandeza chamada rendimento, ou então eficiência também é chamado, né? Por definição e por postulado, né, o ciclo de Carnot é o ciclo termodinâmico que apresenta maior rendimento. O rendimento é colocado com essa letra aqui, eta, grega, ok? Você pode usar um N, não tem problema nenhum. E ela é dado por 1 menos o Q da fonte fria dividido pelo Q da fonte quente. Aqui é bom você ter noção de uma coisa, né? Como aqui a fonte fria ela vai ter uma quantidade de calor menor do que a fonte quente, que afinal a fonte quente, né, é uma temperatura maior. Então, aqui a gente pode nem trabalhar com calor, vamos trabalhar com temperatura, que é mais adequado. Pronto, vamos olhar isso daqui, né? O rendimento é dado como 1 menos, uma grandeza que vai ser medida em porcentagem, né? Você vai ter, esse valor sempre vai estar entre 0 e 1, eu vou mostrar por quê. Dividido 1 menos TF, o valor da fonte fria, dividido pela fonte quente. A fonte fria ela vai ter uma temperatura menor do que a fonte quente. Então, aqui eu vou ter um número menor, aqui eu vou ter um número que é menor do que esse número aqui. Esse número de baixo é maior do que o número de cima. Desculpem. Salvar o volume aqui. Desculpa, só um instante. Voltou o volume, ok? Falou dessa placa de Petri, eu não entendi por que agora. Faz 10 minutos, então eu tá voando mesmo, ok? A gente está falando do rendimento, né? Essa placa de Petri é aquela plaquinha que vocês utilizam para fazer análise, né? Macerar materiais, coisas desse tipo ou não? Quem escreveu aí no chat? Bom, não lembro. Bom, mas aqui o rendimento, né? Como é que eu calculo o rendimento? Cadê o início aqui? Ele não ficou em tela cheia. Fim. Vou colocar em tela cheia de novo. Aqui eu tenho a temperatura da fonte fria, aqui a temperatura da fonte quente, né? Como esse valor aqui de baixo é maior do que o valor de cima, ok? Então, essa temperatura aqui, esse número aqui ele vai ser sempre menor do que 1. Então, eu vou ter 1 menos um número menor do que 1, e vai dar um número menor do que 1, ok? Então, esse número aqui é no máximo 1. Esse número aqui, com essas grandezas aqui, tudo bem que você pode trabalhar, você é obrigado a trabalhar na escala Kelvin aqui, né? A escala Kelvin, ela é sempre positiva, então esse número aqui que vai ser gerado, ele é sempre positivo, esse sinal aqui não vai mudar, ok? Num caso extremo, né, que eu teria essa fonte fria aqui com valor 0, ok? E a fonte quente com valor maior do que o valor da fonte fria. Então, o valor na verdade, o contrário, né? No caso extremo máximo, né, eu teria a fonte quente operando mais ou menos o mesmo valor da fonte fria. Então, esse valor seria 1, né? E eu teria essa diferença como 1 menos 1, que seria a eficiência 0, ok? Então, essa eficiência ela é calculada como uma porcentagem, né? Ela vai ficar sempre no número entre 0 e 1, ok? E lembrando que é sempre bom você passar, sempre não, é obrigatório você passar, como você não tem um delta T aqui, né? Você tem uma divisão, é obrigatório que você trabalhe na unidade de kelvins, ok? Por exemplo, aqui suponha que uma máquina térmica opera entre a temperatura 29 graus Celsius e 37 graus Celsius, ok? Qual o rendimento dessa máquina? Bom, a gente tem essa transformação aqui, ok? Então, a gente vai ter que a temperatura fria é 29 graus Celsius, convertendo ela em kelvins, ela vai ser dada por 302,15 graus Kelvin, beleza? E essa temperatura aqui, que é 37, né, são 6 graus a mais quente do que a temperatura da fonte fria, vai ser dada por esse número aqui também, mais 6, né? Você poderia somar mais 6, porque afinal essa parcela é igual para as duas transformações. Então você vai ter 302 mais 6, que é 308,15 kelvins, ok? Então você vai ter que a sua eficiência vai ser dada por 1 menos TF dividido por TQ, que vai ser igual a 1 menos 0,98, né? Que eu posso usar a calculadora para demonstrar para vocês. Ok? Sim, um exemplo de refrigerador, né? Essas placas aí. Bom, só conferindo esses dados aqui, né?
Então, vou ter o valor da temperatura fria dividido pela temperatura quente, né, 302,15, dividido por 308,15. Isso vai dar 0,98. Eu subtraio isso aqui de 1, multiplico por menos 1, agora para ter o inverso, né? Desculpe. Vamos pegar aqui. Aqui vai dar 302,15. Dá para fazer tudo entre parênteses, né? 1 menos, abre parênteses, 302,15 dividido por 308,15. Fecha parênteses. Dá 1 menos 0,98, 0, blá, 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 blá. Ok? Professor? Pode falar. A variação em graus Celsius foi de 8 graus. E por que a de Kelvin só foi de 6 graus? É porque aqui não é... Peraí, vamos ver aqui. Eu não consertei isso. Peraí. Aqui a variação são de 6 graus. É porque aqui não era 37. Aqui era para ser 35 graus. Ok? Considere isso aqui como 35. Esse 37 está errado, eu vou consertar no slide, ok? Vou calcular aqui, né? Sim, eu estou calculando direto em graus Kelvin, ok? Bom, o resultado daqui dá 1 menos 0,98, que é aproximadamente 0,02, que é 2%. Essa mátrix tem uma eficiência bem baixa, que vale 2%. Agora, suponha que a gente estivesse calculando essa eficiência de maneira errada em graus Celsius. Quanto é que ia dar a eficiência dessa máquina, ok? Aqui não é 37, ok? Aqui é 35. Então, vamos lá. Vai ser 29 dividido por 35 vai dar 0,82, ok? Então, vou pegar 1 menos 0,82 e daria 0,18, que são 18%. Uma eficiência muito maior do que a eficiência que a gente calculou aqui. Então, a eficiência real é a eficiência que você calcula em graus kelvins, ok? Não você não pode calcular a eficiência em graus Celsius. Se você calcular em graus Celsius, você vai obter o rendimento errado, ok? Só para pontuar isso daí, né, lembrar para vocês, como aqui a gente não tem um delta T, a gente tem um valor da temperatura, então vocês têm que utilizar a grandeza correta, ok? Aqui a gente vai falar por último de entropia, realmente só por cima, o que é, ok? A entropia geralmente é descrita médio grau de desordem de um sistema, ok? Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta, ok? Se o processo for irreversível. Vocês já devem ter visto várias transformações irreversíveis na vida, né? Por exemplo, um ovo. Você pode quebrar o ovo na frigideira e aquecer o ovo. Esse ovo, depois que ele estiver frito, você não pode fazer com que esse ovo volte ao estado inicial dele. Ok? Mas você tem outros processos que são reversíveis. Por exemplo, a chuva, né, e a água. Você pode pegar um pouquinho de água, aquecer essa água dentro de um recipiente fechado e ela vai virar vapor. Você deixar essa água, esse vapor d'água resfriando, ele vai voltar a ser água. Esse processo é reversível, enquanto o outro processo que eu falei para vocês é irreversível. Quando você tem um processo irreversível, a entropia ela aumenta. Okay? Se você tem um processo que é reversível, a entropia se mantém constante. Aqui eu não tenho nenhum caso que a entropia possa cair. Então, a entropia ela sempre vai ou crescer ou se manter constante. Quando você tem um processo que você pode ir e voltar, a entropia é zero. Okay? A variação dela vai ser zero, porque ela é uma constante. Quando você tem um processo que você não pode voltar, esse processo é irreversível, essa entropia ela cresce. Então, ela vai ter um sinal positivo, ok? Macroscopicamente, né, você pode relacionar a entropia através dessa expressão aqui, né? A variação de entropia é igual à integral de Q1 até Q2, né, de Q frio até Q quente, de dQ sobre T, ok? Então, vai depender de como esse calor depende do volume, ok? Se for calor específico, né, vai ser ΔT, né? Então, você vai ter um dt, vai ter integral tipo logaritmo aqui, né? No valor da entropia, ok? É por isso que, quando você estuda estatística, como a gente já viu, né, essa integral de dt sobre t, ou dx sobre x, ela vai dar um logaritmo, né? Quando você estuda lá em termos estatísticos, microscópicos, você define a entropia, né? Ela é escrita com S é igual a menos, então sinal negativo, KB, que é a constante de Boltzmann, logaritmo do número de estados disponíveis no seu sistema, ok? Então, esse logaritmo, ele vem dessa integral aqui, né? O sentido dele é dessa integral aqui, e você pode calcular a entropia dessas duas maneiras, ok? Quando você é mais apropriado para o estudo refinado de entropia, você estudar de maneira estatística, ok?
Aqui você estuda através das variáveis macroscópicas termodinâmicas, né? Você pode obter através dessa transformação aqui, ok? É isso a aula de hoje, né? A gente terminou tratando da primeira e da segunda lei, falando um pouquinho da terceira lei, só por cima. Pode falar. É porque a Marília perguntou aqui no chat como o senhor definiria o grau de desordem. Queria também saber. Eu também queria saber, mas assim, é porque assim, aqui a gente estuda as coisas muito teóricas, né? E aí a gente vai passar a tentar aplicar essas coisas para o dia a dia. Termodinâmica, infelizmente, eu não tenho muita vivência de como aplicar isso, né? Mas o grau é muito estranho, porque é uma coisa muito humana, a maneira como você define ordem ou desordem de um sistema, ok? No caso, por exemplo, você pode pegar redes de spin, sistemas unidimensionais. Você tem um caso onde, por exemplo, caso eletromagnético parecido, então de spin, onde você tem um sistema que ele pode apontar para cima ou para baixo, ok? Se você tem todo o sistema apontando para cima, você tem todo o sistema organizado para cima, então você vai ter um grau máximo de ordem para esse sistema. Se você tem um sistema que ele é caótico, você não tem nem como definir a probabilidade se você sabe que um está para cima, saber se o do lado está para cima ou para baixo, ok? Esse grau de desordem é uma coisa muito um pouco mal definida, né? Para que você estude isso, você tem que estudar realmente a parte de termodinâmica no contexto estatístico. Então, eu não saberia te explicar um conceito assim do dia a dia de como você iria explicar essa desordem, ok? No caso do gás lá, né? No caso lá daquela transformação da expansão livre. Aquela transformação da expansão livre é uma transformação irreversível. Você tem o seguinte, né? Você tem dois recipientes, né? Isolados termicamente, e você tem uma válvula aqui e faz com que todo o gás ele fique preso só de um lado do sistema, ok? Se você abre essa válvula, você vai fazer com que todas as partículas, todas não, né? Metade mais ou menos das partículas, isso aí é probabilístico, né? Cada uma vai bater aqui, uma vai passar, outra não vai passar, mas depois de um longo tempo, você vai ter mais ou menos a mesma distribuição de partículas de um lado e de outro lado do sistema, né? Aqui é como se você tivesse um processo onde esse lado aqui todo estivesse organizado e depois você passasse para um sistema onde você está desordenado, né? Você não consegue, desse sistema aqui, desse estado, você consegue passar para outro estado, mas você não consegue mais voltar. O grau de desordem é mais ou menos associado a essa impossibilidade de você voltar, ok? Acho que ficou mais ou menos claro, porque, por exemplo, quando você tem um processo reversível, você tem um processo que é constante, que essa entropia é constante. Então, a entropia no ponto 1 é igual a entropia no ponto 2. Se você faz a diferença delas, ela dá zero. Ou seja, como se ela não tivesse entropia. Você fosse livre tanto para aquecer a água como para refrigerar a água, ok? Quando você tem essa desordem, colocando assim, a desordem basicamente aqui é dizer que você não pode voltar, ok? Você tem um processo irreversível. Eu não sei explicar, essa parte realmente é bem chata para que eu possa dar exemplos, mas eu prometo que eu vou procurar tentar melhorar nessa parte de entropia, ok? A segunda lei é o calor pode se transformar em trabalho, o trabalho pode se transformar em calor. A primeira lei você tem os dois sentidos. Agora, a segunda lei, ela impede que o calor seja transformado totalmente em trabalho. Se você tem essa dúvida, pronto, quando você tem essa dúvida aqui, basta que você lembrar do rendimento, ok? Pronto, você vai ter essa dúvida, basta você lembrar do rendimento. Aqui eu vou ter o rendimento que vai ser 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Então, esse rendimento aqui, ele vai dizer que você não pode transformar todo o calor em trabalho, vai ser só uma parte do calor que vai ser transformado em trabalho, ok? Então, é isso, ok? No caso, quando estão distribuídos tem maior entropia, daí eles vão diminuindo a entropia, voltando todos para o lado esquerdo. Exatamente por isso, né, Gabriel? Você tem o seguinte, quando elas estão distribuídas, tem maior entropia. Peraí. A entropia ela nunca diminui, ok? Então, se você tem esse recipiente, eu apaguei a figura, né? Mas se você tem esses dois recipientes aqui. Pronto, ela bem, voltou. Você tem esses dois recipientes. E você tem um estado que elas estão todas organizadas aqui, desse lado, ok? Você tem que, se você deixar o tempo fluir, essas partículas vão se distribuir ao longo de todo o sistema. Então, essa entropia ela tem que aumentar, ok?
tanto que ela aumenta, como a gente sabe que a entropia ela não reduz, né, ela sempre vai ser um valor positivo. Se você conseguisse passar todas essas partículas para cá, você saía do estado mais organizado para um estado menos organizado. Essa transformação é impossível de maneira espontânea, ok? Então, nesse lado aqui, a entropia ela vai crescer. E como esse processo é irreversível, o estado final é um estado menos organizado do que o estado inicial, ok? Bom, a aula de hoje foi isso. Eu desculpe, foi um pouco tumultuada a aula, ela demorou até um pouco mais tempo do que deveria ser, por causa dos inconvenientes que tiveram, do lado de fora, esse troço que abriu aqui no computador, ok? Mas foi isso que a gente viu na aula de hoje, né? Tive a quantidade de calor, energia interna de um gás, trabalho realizado por esse gás, ok? A gente revisou toda essa parte aqui de energia e, por final, a gente definiu a primeira e a segunda lei da termodinâmica, ok? Por último, a gente falou um pouquinho de entropia. Entropia é sempre um assunto muito interessante, porque a gente estuda de maneira... Eu mesmo estudo estatística, eu não consigo passar esse conceito de entropia, só consigo fazer as contas para vocês, ok? A única coisa que a gente sabe sobre entropia é que a entropia sempre aumenta, ela nunca diminui, ok? De maneira espontânea. Bom, então é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo, ok? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar por e-mail ou perguntar lá no grupo da aula, ok? Isso, só aumenta ou fica constante, exato. Lembrando que próxima aula a gente vai começar um novo assunto, que é a eletricidade, mas durante essa aula eu vou passar uma lista que vocês vão ter uma semana para entregar, ok? E aí vocês vão entregar, eu vou passar essa lista do dia terça-feira, né, dia 19, vocês vão entregar dia 26 e a gente vai ter nossa primeira avaliação no dia 28, ok? Então, tudo tranquilo até lá. Obrigado a todo mundo que apareceu no chat, ok? A gente se vê, então, na próxima terça-feira. Desejo um bom final de semana para vocês. E até mais, pessoal. Obrigado. Lembre-se de sempre postar no chat, ok? E até mais. Eu vou encerrar a gravação agora. Pode? Ok. Achei que alguém tinha levantado a mão. Não foi ninguém que levantou a mão, não. Não. Interromper a gravação.